Vamos para mais uma aula, vamos falar sobre um problema que deve estar já atingindo a assistência de vocês aí. Então, quero falar um pouquinho sobre crise, que às vezes a gente tem um entendimento um pouco diferente sobre o que é uma crise. Então, eu quero desmistificar isso aí e explicar que para a gente entender que muitas vezes a crise ela é mais na nossa cabeça do que ela realmente entende. Acontece. E é a forma que a gente entende sobre crise. A gente não tem um esclarecimento sobre o que é real, sobre os números, sobre como isso funciona nessa parte social, como que as pessoas agem no momento de crise. E isso que eu quero trazer para vocês aqui. Alguns números, a gente já passou por problemas parecidos na nossa economia e eles afetam, e eu quero explicar para vocês os tipos de crise que existem e como que a gente pode agir principalmente nessa área de assistência técnica, que ela é uma área que as pessoas não confiam muito. Então, é a primeira área que eles param de investir, eles param de confiar. Então, a gente precisa trabalhar isso. Quero mostrar para vocês como que a gente faz isso no mundo, no mercado de assistência técnica. Então, eu separei aqui alguns slides. Eu vou contar mais ou menos para vocês como que funciona isso nessa parte social. Então, o que a gente tem de entendimento sobre a crise, na verdade, às vezes a gente não tem números. A gente, quando você fala de crise, a informação que a gente tem aqui está ruim e o cliente não está comprando. Então, isso é muito legal, Lucas. Eu quero trazer um ponto de vista um pouco mais analítico sobre isso, para a gente quebrar essa barreira que a gente tem sobre crise. E eu entendo a crise dentro de um negócio como um divisor de águas, sabe? Então, para mim, pelo menos sempre foi assim. Nos momentos de crise foram os momentos que eu consegui crescer mais. Então, eu quero trazer essa mentalidade, quero trazer como que funciona isso no mercado mesmo. Não o que a gente acredita que é, e o que realmente acontece. Esse é o objetivo dessa aula, que eu acredito que muitas pessoas já estão sofrendo isso, e quando você fala de crise, hoje se você perguntar para um dono de assistência, no mercado no geral, né, mas vamos falar do dono de assistência, ele não sabe falar para você aonde que está o problema, ele só sabe que o cliente dele está comprando menos, e isso deve estar acontecendo dentro das assistências. Mas vamos entender assim, ó, se a crise ainda o dinheiro ainda está no bolso do cliente, isso é mais emocional. Por que isso acontece? É isso que eu quero trazer. E como que nós reagimos a isso? Nós não reagimos abaixando o preço, porque isso é a primeira resposta que a gente dá a uma crise. Eu preciso vender mais, então eu vou abaixar o custo, o preço do meu produto para eu poder vender mais. Então eu quero desmistificar isso e mostrar alguns números aqui para a gente entender o que é uma crise mesmo. E dentro do que a gente está começando a viver nesse momento, não existe uma crise realmente financeira. Existe uma crise emocional. Então, nós precisamos agir como resposta a uma crise emocional. Então, eu vou explicar isso aqui lá no final. Eu vou dizer como que a gente faz isso dentro desse mundo de assistência técnica. A crise, eu vou explicar cada slide aqui para vocês. A crise, ela não é ruim. Por que ela é ruim para a gente? Porque na nossa cabeça, a gente não sabe como enfrentar ela. Então, se você pegar os maiores de todos os mercados, não só no Brasil, mas no mundo todo, aonde que as empresas se destacaram? Em crise. Sempre foi em crise. Por quê? Porque ele tem uma visão diferente, porque age de uma forma diferente. Estou falando de uma crise real, né? Existe crise emocional, todos os tipos de crise. Então, quero desmistificar isso, que a crise não é ruim, ela é muito boa. A crise, ela não destrói os empresários, ela revela quem é empresário de verdade. É isso que a gente está buscando com esse projeto. Então, a gente não quer criar donos de loja melhorados, nós queremos criar empresários de verdade, que entendem como que funciona isso. Esse é o objetivo. Então, a crise não é ruim. Vamos tirar isso da cabeça, que a crise não é ruim. Ela só exige mais habilidades do dono de assistência. Então, fica ruim para quem não está preparado para ela. Então, a crise não é o fim. Ela é um filtro. Como eu disse no começo ali, ela é um separador, um divisor de águas. Então, o que separa um empresário de um dono de lojinha? O empresário, ele tem uma outra visão, ele enxerga de uma outra forma, não é uma questão financeira. Isso é só uma consequência de muitas habilidades, né, de que o empresário tem que ter. Um outro ponto bem interessante, pessoal. O brasileiro, não sei se vocês sabiam dessa informação, mas ele é muito requisitado no mundo todo pela habilidade, pela capacidade que ele tem de trabalhar em crise. Os maiores executivos do mundo, eles são, de muitas empresas americanas, eles são brasileiros, porque nós sabemos muito bem trabalhar em crise. Então, nós estamos num lugar propício para isso, então seria a nossa zona de conforto, só que o brasileiro não sabe usar isso a favor, que é o que a gente vai falar hoje. Então, a gente tem muita criatividade, toda
todas as áreas, muito. Vocês podem ver muitas vezes em noticiários, em vários lugares lá, muitas ideias de brasileiros, muitas coisas que aqui não funciona, mas lá fora funciona. É por causa de mentalidade. Você já deve ter visto isso também, né, Lucas? Bastante, né? É, você já comentou bastante também sobre É, essa. exatamente. O brasileiro ele é muito bom, ele é muito bom, só que as pessoas mesmo não acreditam. Uhum. Então, por quê? Tem uma crise, o que que a gente faz? A gente mesmo entra em proteção. Nem existiu a crise, mas a gente já entra em proteção. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que eu trouxe numa aula passada, mas que é bom a gente relembrar isso aqui. E tem a Para ver dar um, também com o tema, né? Por mais que falou que exatamente. Para dar um norte para a gente dos números, né? Porque os números não mentem, não é um achismo, é os números. Então, a pandemia, né? Quem não participou na primeira aula eu falei sobre isso. A pandemia foi um marco para mim na área de assistência técnica. Por quê? Ela mostrou o real valor do nosso mercado. O que aconteceu ali, pessoal? Foi um período de crise, foi uma crise real, não é uma crise como agora, foi uma crise real. Nós tivemos um aumento de demanda, uma obviedade do setor, porque as pessoas estão mais em casa, então precisam para trabalhar, deu um up aí no serviço, no home office, né? Nós éramos um serviço essencial, então ó, tudo para crescimento, né? Aumento de demanda, nós éramos um serviço essencial e 36% das assistências fecharam. Vamos analisar aqui, ó. Por que isso aconteceu? Se a gente tem um mercado com uma demanda alta, nós podíamos continuar trabalhando e 36% das assistências fecharam, porque eles não souberam se adaptar a essa crise. E isso foi tão forte que a mentalidade do cliente, ele acabou mudando, como ele buscava esse serviço e ele não conseguia encontrar um serviço de qualidade, ele não confiava nessa empresa, a mentalidade do brasileiro, que é de conserto, mudou para compra nesse momento, nesse período. Hoje não, mas ele mudou, porque o mercado, a falta de profissional preparado, de empresas para atenderem a necessidade, mudou o comportamento do cliente. Porque ele não tem, então ele optou em comprar aparelho. Não porque ele queria gastar mais, até porque realmente era um momento de crise real. Então, quem entendeu isso e se moldou ao comportamento do cliente, cresceu. Então, esse aqui, ele mostra muito para a gente. Não é o que a gente acha, mas ele mostrou. A gente teve um aumento de quase 200% de demanda, 36% das assistências fecharam. Então, quer dizer que a crise não é o problema. O problema é como a gente reage ao comportamento das pessoas, da sociedade. Vamos lá. Hoje, pessoal, a crise, vamos entender assim, ó. Essa taxação de lei isso, lei aquilo, ela não se aplica ainda para a gente. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Nós não estamos pagando mais caro no produto hoje. Hoje, quem paga mais caro são eles. Então, isso vai diminuir essa movimentação financeira dentro do país. Mas a gente ainda não está sofrendo isso. Hoje é uma crise emocional. Mas a maioria das pessoas nem sabe disso. Então, essa reciprocidade, isso não é inteligente para o Brasil agir dessa forma e provavelmente ele não vai. Então, a gente está pensando que nós estamos pagando mais caro, que o cabo vai chegar mais caro, que o carregador, que o conserto. Não, isso não está acontecendo. É completamente diferente. A taxação é sobre o que eles compram da gente, forçando os Estados Unidos a comprar de outros países. Então, isso vai diminuir o mercado. Com o tempo, o governo faz o quê? Vai corrigir isso. De que forma? Cobrando mais impostos. Daí sim, taxando mais o empresário, todo o mercado no geral. Então, ele vai corrigir, vai inflar os cofres públicos dessa forma. Mas isso não está acontecendo ainda. Vai levar um tempo até isso acontecer. Então, o que é uma crise emocional? O bolso ainda consegue pagar, mas a mente não te deixa comprar. O cliente tem esse dinheiro, mas ele tem 10 opções de compra. Ele vai comprar com quem? Ele vai cortar primeiro que ele não confia. Então, esse é o ponto. Uma crise emocional funciona dessa forma. Eu vou dar uns números daqui a pouco, vocês vão entender um pouquinho. A mesma crise que o nosso cliente enfrenta, a gente também enfrenta. E qual a maneira da gente se proteger? Baixando preço para tentar vender. Não é buscando as alternativas com que a população, com que a sociedade responde. E para somar com isso, não é só dentro da assistência técnica que isso está acontecendo. Como eu disse, aqui na nossa agência, a gente está tendo uma dificuldade maior de fechamento esse mês. A nossa taxa de conversão ela diminuiu esse mês drasticamente devido, eu acredito, né, que é devido a esse problema emocional. Porque antes, uma objeção que a gente não enfrentava, a gente está enfrentando agora, que é as pessoas pararem e falarem assim: vou conversar com meu filho, com a minha filha, vou conversar com meu Né? marido, com a minha esposa, para ver se Não, faz sentido
no momento, mas o preço tá muito bom. Só que eu vou parar para analisar melhor. Agora vamos falar de crise real, pessoal. Seguinte, nós tivemos três. A pandemia eu vou desconsiderar aqui, tá? Porque a gente já falou bastante de pandemia. Eu vou trazer 2 pontos, na verdade, bem fortes que aconteceram sobre crise. No governo Sarney aconteceu uma crise. De 1985 a 1990 teve uma crise real. Realmente nós tivemos uma crise. A inflação estava em 1972% ao ano. Então isso realmente é uma crise, né? Então lá a gente agiu de forma diferente. Era outro comportamento. Realmente não tinha dinheiro, precisavam abrir outros mercados, outras formas, outros produtos. Não que a gente não possa agir também assim. O empreendedorismo, a base dele é isso, é inovar, é descobrir aonde que você pode entregar mais para o teu cliente e cobrar por isso. Então lá a gente tinha uma taxa de desemprego aproximada de 18 a 20%. Não tem números exatos, mas dentro das informações disponíveis hoje a gente teria lá mais ou menos isso de desemprego, 18%. Vamos comparando isso aí. Aí a mais próxima que a gente teve foi uma crise econômica e política. Pode ver, são crises diferentes. Então a gente precisa agir de forma diferente. O governo Dilma foi de 2014 a 2016, quando teve o impeachment e tudo aquilo aconteceu. Foi uma crise mais política que econômica. Teve um reflexo econômico para eles inflarem os cofres públicos e corrigir o rombo do aumento de orçamento que eles tinham. E isso realmente gerou uma crise até o ponto do povo não aceitou isso e houve o impeachment. Eles não conseguiram segurar Dilma lá, tentaram, fizeram várias ações e não conseguiram. Aí sim houve uma crise econômica. Primeiro foi política. Lá, nessa época a gente tinha uma inflação de 10,7% ao ano e uma taxa de desemprego de 11%. Isso foi uma crise. Hoje, o que nós temos? A nossa crise, vamos entender. Porque ela é uma crise emocional, né? Essa crise é com riscos econômicos, é diferente. Então, hoje nós não temos crise por falta de dinheiro. Nós pensamos na possibilidade, nós acreditamos na possibilidade que vá faltar dinheiro, e por isso a gente se segura um pouco Ela o pode dinheiro se no tornar bolso. uma crise econômica, então. Isso. Então, exatamente o que acontece? Como que funciona para vir essa crise econômica? Hoje é emocional, porque todo mundo está pensando na possibilidade. Existe essa possibilidade, mas hoje ela não existe. Nós não podemos atacar ela como o que vai acontecer. A resposta tem que ser rápida. Então, o que acontece? Se permanecer isso, o Brasil vai ter menos dinheiro, menos pessoas comprando do Brasil. Vai gerar uma crise real. Nós precisamos de mais dinheiro para sustentar as coisas básicas do país. E o que o governo faz para corrigir isso? Aumenta a inflação, que já teve um pouco este ano, um pouquinho de aumento de inflação por estrutura política, e ele para inflar os cofres e manter a saúde do país. Então ele tira da onde? Tira dos impostos daqui de dentro, isso. Mas isso não está acontecendo ainda, porque eles está começando só esse processo. Vamos ver como que isso vai ficar. Não, o dinheiro que entra no país ainda é o mesmo. Então, a nossa inflação hoje ela é de 5,23% ao ano. Então, se vocês compararem às outras crises que a gente teve, não é uma crise financeira. A nossa taxa de desemprego hoje, ela está em 5,8% da população. Então, isso mostra, não é o que eu acho sobre a crise, é sobre o que os números mostram para a gente. Então, hoje o cliente, ele não é que ele não está, acabou o dinheiro, está ruim, não. Ele não está conseguindo se conectar com o dono de assistência. A empresa não está gerando confiança para ele. Então, a gente ter esses números aqui dá muita entendimento, muita clareza para a gente sobre o que está acontecendo, porque a gente não tem essa clareza, a gente está ruim, a gente não tem nem tempo de estudar sobre isso, porque estamos consertando o aparelho na bancada e está vencendo aluguel e o funcionário não foi trabalhar, então a gente não consegue entender. O meu objetivo é compilar isso aqui para dentro do mercado de assistência técnica para a gente ter clareza. Você tem clareza, você sabe para onde que você ataca. Então eu destrinchei esse assunto para trazer aqui, o que vai vencer essa crise. Agora vamos para a resposta a isso. O relacionamento. Não tem mais relacionamento entre o dono de assistência, o mercado no geral, a gente como cliente, o dono de assistência mesmo como cliente, ele não tem, ele entende que o mercado está assim, não existe mais relacionamento. Hoje quem aposta em relacionamento vende.
não é preço. Relacionamento, o cliente está disposto a pagar mais pelo teu serviço, mas ele precisa confiar em você. Então, relacionamento. Eu aposto muito no quê? Nessa prova social que é o Google Meu Negócio. Por quê? Para você poder pedir uma avaliação, isso inconscientemente vai mudar até o teu tratamento com o cliente. Como que você vai pedir uma avaliação do Google Meu Negócio para alguém que você fez um serviço ruim? Ou que você sabe que vai voltar? Então, você vai melhorar. Mas pode ver, eu desafio vocês aí, não é todo mundo que tem coragem de chegar para o cliente, ou não são para todos os clientes que vocês conseguem pedir uma avaliação de Google, porque muitos serviços a gente sabe que não fica 100%. Poderia ter ficado melhor, mas a gente se iludiu, quis pegar o serviço, colocou uma tela em céu para o cliente, quando ele chegou e falou, cara, está completamente diferente do que estava, mas você tentou ganhar ele antes, não resolveu o problema. Então, eu não aconselho isso, não acho que pode ser um tiro no pé. Então, agora, como que a gente faz para gerar essa confiança, Lucas? Nesse período que a gente está agora. Bem simples isso. Uma coisa bem simples. Precisamos nos conectar com o cliente. A base é essa. Follow-up, que é aquela conversa, muitos aí não sabem, mas follow-up é aquela conversa que você tem com o cliente a partir de que ele te manda um oi ali no WhatsApp, no Instagram, ou ele está no teu balcão. É o que você continua conversando com ele, é o relacionamento. Muitos donos de assistência, olha o que acontece. Estão me ouvindo bem aí? Perfeitamente. Perfeito? O que acontece? Ele troca a tela, é o que dá dinheiro para ele, troca a tela. Ou vender produto. E ele faz promoção disso, daquilo, ele dispara todo dia uma mensagem pro cara lá, né? Vamos entender assim, ó. O cliente quebrou a tela. Vamos supor, para ficar um exemplo melhor um pouco, porque quando você está para dentro do balcão, você tem uma visão. Vamos analisar como cliente. Você tem o carro e você foi lá e consertou o teu carro. Cara, você não quer mais voltar nesse mecânico. Você não está muito feliz. Porque você gastou para ter o carro como estava. Beleza. Aí passa um mês, esse mecânico fala para você, fala assim, ó, viu, Lucas? Cara, tô passando aqui para falar que se quebrar o motor do teu carro, a homocinética do teu carro, a caixa do teu carro, só me mandar uma mensagem aí que eu vou... Cara, inconscientemente não é um ponto legal para ir conversar com você. Concorda comigo? Concordo. Então, agora se ele te mandar uma mensagem assim, ó, Lucas, só para te avisar, para você preservar mais a vida útil do motor do seu carro, eu tô te mandando um vídeo aqui que para você fazer um checklist ali de nível do óleo e tal, tem uma planilhazinha aqui pronta que vai proteger um pouco mais a vida útil do motor do seu carro. O que aconteceu aí? Cara, é um comportamento completamente diferente. Você vai querer ir na oficina quando você tiver um problema, porque você fala, cara, esse cara não quer o meu dinheiro. Então, se a gente voltar lá no começo, por que as pessoas não estão comprando? Porque elas estão sendo enganadas, porque acham que você só quer o dinheiro. Por que a gente tem esse preconceito do vendedor, porque ele quer empurrar algum produto? Não, você precisa criar um relacionamento. Então, o que você tem que fazer? Um follow-up com carinho e verdade. Não é data de aniversário. A gente precisa tirar isso. Mandei a data de aniversário, já é melhor do que nada. Mas é um relacionamento de verdade que o quê? Manda uma dica para o cara que produto que ele pode passar para o teu cliente para limpar. De vez em quando dá uma de cortesia para ele ali, uma limpezinha no conector. Você passa um álcool isopropílico e passa uma escovinha de dente ali Só de fazer ele voltar na sua assistência mais de uma vez, você já está... É o que eu faço. É o que eu faço. O meu cliente, dentro de um ano, enquanto os outros vendem uma vez por ano, eu vendo 6. Porque eu não vendo produto. Meu follow-up nunca é produto. Nunca é produto. Meu follow-up é passar dicas para ele, é mostrar que a gente está ali caso ele precise de uma ajuda com como limpa um aparelho, como você limpa as caches de um aparelho, ou um aplicativo melhor que saiu. Isso gera confiança e ele compra pela confiança. Ele não compra por preço. O que compra por preço eu não quero. Não faz sentido para a gente, é o que incomoda. E quando ele incomoda, como tem uma demanda muito alta, você deixa de vender para o cliente que paga o preço cheio e te agradece. Então não vale a pena. Isso que a gente precisa mudar. Um empresário, se vocês pegarem qualquer empresa de alta performance, esse é o mindset. Mas assistência técnica não. A gente quer baixar o preço porque o concorrente, esquece o concorrente. O concorrente não faz diferença. Tem mercado para todo mundo, para muita gente. Então isso. Outro ponto. History com valor humano. O que é? Muitas vezes, você pode colocar ali na bancada fazendo um serviço. É curioso, gera curiosidade, mas coloca ali um history da tua vida, muitas vezes, de vocês brincando dentro da assistência, de você chegando, abrindo a assistência, ou sair mais tarde, faz um history baixando a porta, não tem habilidade com câmera, não precisa falar. Fechando a porta, ele quer participar disso, ele precisa, mentalmente, ele precisa se conectar com você, que você é igual a ele, que você está ali trabalhando, que você está fazendo o teu, está entregando o melhor. Compartilhe o quê? Uma avaliação do Google, fala,
falar o que os nossos clientes estão falando da gente. Ficamos muito felizes hoje aqui, recebemos uma avaliação da dona Joana, que ela veio aqui para trocar o conector de carga e não precisou, a gente só fez uma limpeza para ela. Isso, é isso que não existe. Então, o que a gente faz? Manda promoção lá, esse cabo aqui eu paguei R$8, eu vou vender ele a R$15,90, que eu trago ele e vou vender. Não, mas você está trazendo ele pelo preço, mas você não sabe nem fazer uma venda. Então, você tem que desenhar, vou entender de vendas, como que eu ataco esse cliente? Como que eu vou oferecer a minha solução para ele? De que forma? Então, a gente precisa ter esse relacionamento. Esse é o ponto. Então, parar de mandar para ele só produto. Vocês não gostam, é só pensar. Desculpa, Dionísio, para somar, Claro, o Instagram, ele é 100% uma rede de relacionamento. E enquanto todo exatamente. mundo tá compartilhando coisas da sua vida, a maioria das assistências tá compartilhando vitrine de produto no Instagram todo, colocando preço, 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 produto, produto, produto. E nunca tá aparecendo com um rosto, fazendo uma brincadeira, um É, meme, uma trend, qualquer coisa que traga um público fora da sua bolha. Porque ninguém quer seguir uma assistência técnica, mas tem assistências técnicas que conseguem atingir um público legal trabalhando com esse relacionamento. sem Então, eu dúvida. concordo com isso. Exato. Imagina assim, ó, sobre o mecânico. Porque é um serviço, é um prestador de serviço. O mecânico. Se você tá olhando lá, de repente tá passando o history dele, ele tá. Pô, você tá vendo o cara tirando uma roda de carro. Cara, em um momento ou outro pode ser interessante, mas você não é só isso que vai fazer você comprar dele. Mas ele chegando em casa, o cachorro dele vindo receber ele pode ser legal. Ele chegando na oficina e nesse dia ele mostrando uma dor de um cliente que ele conseguiu resolver rápido, isso vai ser legal. Ele tomando um café fala, pô, hoje o dia foi puxado aqui, mas a gente conseguiu entregar, fizemos 8 carros hoje aqui, então pra gente é uma honra poder entregar essa solução para o nosso cliente, todos eles assim, os carros já de ré para sair. Isso não é sobre a peça mais barata, não é? Então, as pessoas não se relacionam mais. Você manda uma mensagem para uma assistência hoje, ele fala, ok, beleza. Você leva, cara, quando você leva 10 minutos para responder, você perdeu o teu cliente. Já era. Então, você questiona muitas vezes o marketing, mas quando você vai olhar teu atendimento, tá o quê? Como que você entende do comportamento dele? Simplesmente o cliente parou de responder. O que isso quer dizer? Não é que ele parou de responder, ou ele já arrumou uma outra assistência, ou ele disse não para o teu preço, porque você não gerou o valor o suficiente, porque só o que você tem para entregar é isso. Então, sair dessa bolha de preço, ele tem que se relacionar. Aposta em relacionamento. Se relacionou, ele compra. Isso é simples assim. Só que a nossa mentalidade não está voltada para isso. Mas peguem lá os caras mais top que tem aí de empresa, de empresários de sucesso no mundo todo. É a mesma coisa. A assistência não muda. Só que a gente não tem nem tempo para estudar sobre isso. Então, a ideia é eu compilar isso e trazer para vocês a solução. Então, vamos nos relacionar com o nosso cliente. Esse é o ponto. Mas se relacionar mesmo, sem erros de português, tendo um Instagram legal, um Google Meu Negócio, pessoal. Google Meu Negócio é tudo dentro de uma assistência. Google Meu Negócio ajustado, vamos responder rápido ao nosso cliente, ter mensagens prontas. Às vezes a gente não tem como a gente criar mensagem, a gente vai errar um português ali, porque é normal, tá conversando, atendendo um cliente, tá consertando um aparelho, deixa pronto ali algumas mensagens para o cliente. Então é isso. E apostar em prova social de todas as formas que você conseguir. Isso vai se conectar com o teu cliente e você vai vender mais. Eu aplico isso na minha assistência de muitos anos para cá. E toda a minha energia está nesse ponto. E por isso que eu tenho sucesso, porque eu entendi isso e não fiquei batendo no preço baixo, não fiquei... Às vezes você pode fazer uma promoção ou outra muito, lá tipo um boi de piranha. Pô, cabo a R$ 9,90, paguei 8, vou vender a R$ 9,90. Com uma estratégia que faça esse cliente vir até você, que você faz uma venda. Mas muitas vezes você vende por isso. Você ganha R$ 2 no cabo, você fala, vou vender mais cabo, entendeu? Então era isso, pessoal. O que eu queria trazer para vocês era essa concepção sobre crise, que a gente está olhando com as lentes erradas para isso. Que a gente tem um ponto muito bom a ser explorado, a gente só precisa de mais conhecimento. E o conhecimento vai gerar para a gente mais habilidade, para a gente poder saber aonde mexer o ponteiro, aonde mexer a engrenagem dentro da nossa assistência. Então, começa pelo relacionamento. Vocês vão vender mais. Vendendo mais, vocês vão ter outros problemas, que é ajustar processos, ajustar marketing, ajustar Google Meu Negócio, contratação. Então, mas o primeiro ponto é vender. Para você vender, se relaciona. É isso que eu tinha para vocês hoje, galera. E lembrando que a gente vai ter esses encontros a cada 15 dias, né? Justamente para falar sobre esses pilares aí que o Dionísio falou: processo, cultura, marketing, tudo isso que ele comentou, e as reuniões individuais,
que tá aberto aí. Eu vou comentar melhor com cada um de vocês no grupo, tá? Pra gente poder começar a fazer esse movimento de reuniões com o Dionísio aí, com os particulares. Era isso, Lucas. Da minha parte, era isso que eu queria falar pro O pessoal Caio aí. levantou a mão ali, eu acho. Isso. Boa. Pode falar, pode abrir para ele, Lucas. Parei de compartilhar com Já tá, vocês? parou, tá tudo certinho. Tá. Pode falar, Caio. Fala, Caio. Ixi, não estão te escutando, hein? Sem som. E agora, como é que tá? Ah, agora sim, tá tudo Bem, certinho. Ó o brabo aí. Não, legal. Eu só queria fazer um complemento com relação a esse que você falou de relacionamento. É o que a gente vende muito aqui, né? O meu nicho é mais de informática, né? Não é tanto celular. Então, o que que acontece? O que mais vem aqui, primeiro, Google Meus Negócios. Se você pegar aqui as informáticas do bairro, não são poucas. O meu, assim, se considerar o tempo, é o que mais tem avaliações positivas. E aqui a gente vende relacionamento, exatamente isso que você mencionaram. Porque se tratando de informática, o pessoal é totalmente leigo. Então, a partir do momento que você explica para ele, ele tem aquela facilidade de chamar você no WhatsApp. Ah, Caio, eu tô com um problema aqui. Por quê? Ele veio aqui arrumar um computador, colocar um SSD, mas dali a pouco ele tá com problema no sistema dele. Ele chama no WhatsApp. Então, já é mais uma venda. Opa, não, peraí, traz aqui, ou eu boto aí. Então, aí sem dúvida. então eu vendo aqui relacionamento, que é amizade. O que mais vem aqui é de gente que tem a concorrente forte aqui, que é grande, é uma loja grande. O que mais vem de gente dessa loja. Fui ali na Megaline, fui deixar o computador para arrumar, a menina do balcão me deu ordem de serviço, falou 2 dias, saí sem entender nada, se vai arrumar, se não vai, sem orçamento. Aqui não, a gente já explica, se for o caso, manda link. Então, é essa confiança, né? O Lucas já até teve meus atendimentos, eu sou tipo, Atendimento bom. o vendedor camaleão. Então, eu identifico o cliente, eu vejo, quando pergunto, qual que é seu uso? Você usa em empresa, você sabia dessa funcionalidade, tal. Cara, isso aí vai me salvar, não sei o quê. Então, conversar com o cliente, tentar perguntar mais, passar soluções para ele, que você não vai lucrar naquele momento, mas ele volta. Então, isso é um ponto legal, sim. É uma percepção legal e dá muito certo. Eu já aplico essas táticas, não é de hoje. Perfeito. Que bom. E, Caio, deixa eu te perguntar, o que que você achou da reunião individual que você teve com o Dionísio? Já pra galera saber aqui, até porque você foi um dos primeiros que teve já essa reunião individual, né? O Dionísio manda muito bem, precisamos de mais, né? A gente É verdade. aí um pouco de experiências. Eu acredito que na próxima reunião a gente já aprofunde mais aí sobre o meu cenário aqui, mas eu acho que é a pessoa certa aí para ajudar a gente aí. Tamo Show, junto. cara, muito top. Isso aí. Vamos pra cima então. Eu acho que era isso, né, Dionísio? Tem mais alguma coisa pra... É isso. Isso aí você vai disponibilizar lá na comunidade, né? Vai estar na nossa comunidade essa aula gravada, assim como as próximas, tá, pessoal? Então, Show. vamos pra Vou abrir cima. também. Eu vou abrir agora após a reunião, eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica sobre a assistência de vocês, eu vou responder lá nas caixinhas de perguntas para ser mais direcionado, que tem bastante gente aí, para a gente conseguir dar direção a cada um. Então, pode perguntar que eu vou responder todos. Ó, pessoal, vou mandar aqui. Só fiquem aí mais um instantinho, só pra conseguir. Calma aí. É Dionísio. Você consegue mandar aqui o seu arroba, ô Dionísio? Não tô conseguindo abrir meu Instagram. No chat é arroba Dionísio Empreendedor, né? Luiz Empreendedor. Dionísio Tá Empreendedor. mandando aí? Então, pessoal, Dionísio é empreendedor. Ó, o Dionísio mandou ali também. Acessem esse Instagram caso vocês tenham alguma dúvida agora, no momento, e queiram mandar alguma pergunta na caixinha dele lá do Instagram. Ele vai estar Isso, respondendo. quem não está seguindo, segue lá que a gente vai postar muito conteúdo a partir de agora sobre todas essas dúvidas aí, essas próprias reuniões que a gente vai ter, essas mentorias individuais, nós vamos dar uma resposta e tudo vai estar... a gente vai compartilhar tudo isso com vocês. Então, sigam lá, que vai ter bastante coisa bem útil, bem legal para vocês, tenho certeza. Cara, obrigado a todos que participaram aí. Vamos pra Valeu, cima. galera. Obrigado Até a demais. próxima, tá bom? Tamo Tchau, junto. tchau, tchau.